O tema que eu quero tratar com os irmãos hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Marcos, capítulo 8, verso 27 em diante. É dito: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Bom, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, me chama muita atenção o questionamento que Jesus faz aos seus discípulos. Quem eu sou? Quem é Jesus? O retrato de Jesus tem sido moldado de acordo com expectativas, de acordo com imaginações, daqueles que buscam enquadrar em suas causas, muitas vezes que são conflitantes entre si. No cenário da sociedade atual, muitas pessoas trazem diversos significados para quem é Jesus. E ele é tratado como um camaleão que é pressionado a se adaptar aos valores culturais, às tendências culturais, para tentar redefinir o cristianismo de acordo com as próprias perspectivas. Isso faz com que as pessoas abandonem o Cristo que é descrito nas Escrituras. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para uma sociedade que tenta perverter quem é Cristo, nós olhamos para as Escrituras e nós encontramos o real significado. Quando nós olhamos para a sociedade, o que a sociedade diz de Cristo, nós não vemos apenas algo pervertido. Porque todas as outras alternativas do mundo oferecem apenas frustração e esgotamento e uma busca sem fim. Jesus nos adverte sobre isso. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 8, verso 36 ao 37, é dito que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Aqui nós vemos o valor da alma humana, acima de todas as riquezas humanas deste mundo, de todas as glórias terrenas. E isso acaba sendo algo que nos conforta. O valor que o Senhor dá para a alma que nós temos. Ele coloca um valor acima das glórias terrenas, de todas as riquezas terrenas. E nós não podemos desperdiçar isso com uma visão distorcida ou superficial de Jesus. Um Cristo que muitas vezes é moldado pela subjetividade deste mundo. Ao buscar qualquer coisa que não seja o Cristo real, nós brincamos com o destino das nossas almas. E aquelas mesmas almas pelas quais Cristo se entregou para redimir. Assim, entender quem é Jesus é uma questão vital para todas as pessoas e exige uma seriedade, mas exige também que não seja tratado com indiferença. Para entender Jesus, nós precisamos de seriedade, nós precisamos de amor. É uma questão essencial, pois se Jesus faz uma exigência para nossas vidas, é algo que nós devemos buscar com todas as nossas forças. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro, ele testemunha sobre a autenticidade de Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, é dito: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade.
Nós não estamos falando sobre fábulas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para fatos que falam sobre o nosso Senhor e a sua majestade. E quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos um Senhor que é redentor, que é salvador, mas que acima de tudo é Senhor. E eu quero tratar justamente sobre esse ponto específico. Jesus é o Senhor. Temos um significado comum quando nós falamos Senhor, Senhora, quando nós falamos de uma pessoa muitas vezes com uma idade superior, com mais experiência, nós normalmente chegamos e falamos Senhor, Senhora. É um significado comum que nós temos nos nossos dias atuais. Mas Paulo, ele traz um significado diferente. Quando nós olhamos um dos significados de Senhor, quando nós olhamos um desses significados, Paulo se descreve como escravo. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1, verso 1, ele fala, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Nós vemos alguém que é seguidor de Cristo sendo chamado, se denominando como escravo. Escravo de Jesus Cristo. E esse é um dos significados. A palavra que ele usa aqui para se identificar é muito importante, pois ninguém pode ser escravo sem ter um Senhor. Paulo também declarou em 1 Coríntios, vamos abrir, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 19 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui, quando nós olhamos, Paulo descreve que nós pertencemos a um Senhor, que nós não somos de nós mesmos. O crente é visto como possessão de Jesus. Jesus tem a posse de seus servos. Ele é dono. E nós não devemos olhar, quando nós falamos de um senhor que tem um escravo, muitas vezes nós pensamos uma pessoa que traz, talvez, uma chibata para bater nas pessoas e assim por diante. Nós não temos um senhor maléfico, tirano. Nós temos um Senhor de amor, mas ele não deixa de ser Senhor. Então, quando nós olhamos para isso, nós devemos olhar para Jesus como Senhor. Porque lá em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus questiona, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Olha, vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não me obedecem. Então, que Senhor eu sou? Isso não condiz com o que vocês estão falando. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós devemos olhar para alguém, um Deus do qual nós pertencemos, que somos escravos e que nós temos que realizar tudo o que ele nos manda. É interessante observar que o senhorio revelado nas Escrituras nos mostra que somente em escravidão a Cristo uma pessoa descobre a liberdade autêntica. E isso é ampliado pelo que nós vemos também descrito nas Escrituras, que por meio desse relacionamento de escravo e senhor que nós temos para com Jesus, a pessoa é libertada da escravidão neste mundo. É muito interessante isso, porque quando nós olhamos para um escravo, nós pensamos numa pessoa presa. E Jesus, através das Escrituras, que é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, diz que nós alcançamos liberdade. Parece um pouco contraditório, não? Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1, é dito, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Até o momento nós estudamos que nós somos escravos. Paulo se descreve como escravo de Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Nosso corpo pertence a Jesus Cristo. Mas aqui é dito que Cristo nos libertou.
e que fala que nós não devemos voltar a um jugo de escravidão. Então, que liberdade é essa que está sendo dita aqui nas Escrituras? Eu gosto muito dessa passagem que nós lemos de Salmo capítulo 1. O verso 4 diz que o ímpio ele é levado pelo vento, do qual, como palha, é dispersado. Nós, quando olhamos para as nossas vontades, para os prazeres mundanos, prazeres transitórios, a escravidão, na realidade, da qual está sendo descrita aqui, é uma pessoa que é levada pelos prazeres, pelo vento do qual é soprado. Então, uma pessoa da qual está no mundo, ela recebe o vento de um prazer, ela vai atrás daquele prazer. Depois recebe outro vento, vai atrás de outro prazer. Ela fica à mercê do que está acontecendo com ela. Ali, pelos prazeres, escravo dos prazeres mundanos. A liberdade da qual Cristo nos traz é estar firmados na rocha, mesmo que os ventos venham, nós não estaremos mais escravos desses ventos de prazeres transitórios. Nós estaremos firmes. E é essa liberdade que Cristo nos traz, de não estarmos mais sobre o jugo de escravidão dos prazeres deste mundo. Então, que possamos sempre buscar ao Senhor para nós nos libertarmos da carnalidade que nos assola. É isso que o Senhor está falando aqui. Então, nós temos também um outro significado de Senhor. E esse é um significado maior ainda. Nós falamos sobre um Senhor que tem como posse escravos, do qual nós somos. Mas existe um terceiro significado também. E talvez o mais importante. O Senhor imperial. Um Senhor que reina. E neste caso, o título ele era dado a alguém com soberania total sobre todas as coisas. Esse é o significado de soberania na realidade. Sobre um grupo, sobre pessoas. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, é importante nós analisarmos essa passagem. Mateus capítulo 7. Nós vimos algo que seria uma aparente contradição. Cristo nos traz a liberdade, mas nós somos escravos. Nós lidamos com isso que seria, talvez, mas não é uma contradição. Agora, esta passagem, ela pode ir de encontro com uma outra passagem que eu quero comentar com os irmãos. Mateus capítulo 7, versos 22 ao 23, é dito aqui: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, falando sobre o dia do juízo, pessoas que falarão: eu falei no nome do Senhor, eu chamei o seu nome, eu fiz milagres em seu nome. E o Senhor pede para eles saírem da presença dele. Mas, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, é dito algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. É dito: por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que... 12:3. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Parece contraditório. Quando nós olhamos para Mateus, nós vimos pessoas que falavam no nome do Senhor. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, Paulo está dizendo que ninguém pode falar no nome do Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Pode parecer contraditório, mas existe um significado muito interessante por trás disso. Os primeiros discípulos, eles jamais perturbariam as autoridades romanas, confessando que Jesus é o Cristo, o Messias que estava cumprindo tudo aquilo que nós vimos na velha aliança. Isso não perturbava as autoridades romanas. Eles não se preocupavam com isso, mas confessar que Jesus era o Senhor e Rei era outro assunto. Dizer que a primeira lealdade deles era com o Senhor e não com César, fez com que muitos deles fossem postos em prisão e mortos. Quando os judeus incrédulos queriam pôr Roma
atrás dos cristãos, eles acusavam de aceitar Jesus como o Senhor e Rei. Nós conhecemos a história e sabemos que César, ele se dava como Deus. E ele não aceitava que alguém falasse que havia um Deus verdadeiro e que ele não era Deus. Que havia um Senhor realmente e que ele não passava de um mero ser humano. Quando nós olhamos para Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, versos 6 e 7, é dito, Atos capítulo 17, versos 6 e 7. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, outro rei. Essa confissão de o Senhor ser rei e o verdadeiro e único Deus era o que causava a perseguição. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, quando nós vemos Paulo falando aquilo, que a pessoa ela só pode falar que o Senhor é o Senhor por meio do Espírito Santo, é porque por meio da provação, somente aqueles que tinham o Espírito Santo confessavam mesmo. Somente aqueles que eram abençoados de terem o Espírito Santo habitando na vida deles, confessavam que o Senhor, que Jesus é o Senhor. Agora, irmãos, nós não vivemos tempos de perseguição. Nós, no Brasil, principalmente, não somos perseguidos ao ponto do qual os irmãos do primeiro século eram, de confessar Jesus Cristo como o Rei, o Salvador, o Senhor, o soberano sobre todas as coisas e serem levados à morte. Nós não vivemos essa realidade. Eu não quis trazer aqui aspectos teóricos sobre quem é Jesus. Eu quero focar nessa parte porque quando nós passamos pelo mundo do qual nós caminhamos, nós temos que viver de acordo com essa realidade, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor diz que não se pode haver dois senhores. Porque quando você tem um, você despreza o outro. Se você ama um, você não ama o outro. Nós estamos nos submetendo as nossas vidas ao Senhor, submetendo cada aspecto da nossa vida à escravidão, à vontade do Senhor Jesus. Nós devemos, a cada momento das nossas vidas, provar que o Senhor é o nosso Senhor, que somos escravos dele, que estamos dispostos a fazer com que ele viva em nossas vidas. Nós não temos perseguição, irmãos, mas a carne, ela nos persegue. Satanás nos persegue. E como nós estamos enfrentando essa perseguição? Nós estamos proclamando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que somos escravos dele, ou que os prazeres transitórios dessa vida, que as riquezas, como é colocado naquele verso de Mateus, é o Senhor das nossas vidas. Nós devemos pensar nisso, irmãos. Mais uma vez, não passamos por perseguição, mas nós temos muitos motivos para mostrar e proclamar, da mesma forma que os apóstolos faziam e os servos do Senhor faziam no primeiro século, mostrando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Não precisamos de uma espada apontada para os nossos peitos para confessar o Senhor em nossas vidas. Nós fazemos isso em cada atitude que tomamos em nossas vidas. Que possamos sempre levar isso no nosso coração. Quem é Jesus? É o Senhor das nossas vidas, o qual somos escravos e submetemos todas as nossas vontades à vontade dele. Que Deus nos abençoe, irmãos.